Olá meus amigos, tudo bem? Somos a Grubitec e sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou o Rafael e hoje temos mais um vídeo para você. No vídeo de hoje, vamos demonstrar como se gera um orçamento de vendas. Bom, vamos aqui em vendas, já vamos direto na opção orçamento de clientes, controle de orçamento de vendas. Tá? Essa tela é de extrema importância porque ela visa controlar todos os orçamentos gerados para sua empresa. Então você pode fazer uma gestão de todos os seus clientes, o quanto cada cliente está fazendo de orçamento, quanto cada cliente efetivamente está gerando pedido a partir desse orçamento. Enfim, você tem diversas métricas aqui, mas sempre dependendo, claro, de um vendedor realmente cadastrar seus orçamentos da forma correta. Tá? Então aqui, logo de cara, temos aqui a opção de pesquisa de orçamento por código, descrição, cliente, enfim, você pode pesquisar e digitar qualquer uma dessas informações que ele vai filtrar para você. Temos aqui orçamentos do tipo em aberto, são os orçamentos em andamento, aprovação parcial, orçamentos com pedido gerado e orçamentos com status de expirado. Tá? O que significa um orçamento com status de expirado? É aquele que venceu o prazo de retorno do cliente. Tá? Então aqui eu vou mostrar um pouco mais para frente como é que a gente retorna esse orçamento, porque uma vez que o orçamento está expirado, você não consegue fazer nenhum tipo de alteração. Tá? Mas existe uma ferramenta que você pode reativar esse orçamento. Temos aqui também a opção de pesquisa, complementando as opções de pesquisa, os filtros, né, as opções de filtrar 200, 100, 600 registros ou sem limite. Vendedor, posso filtrar por vendedor, saber exatamente quanto cada vendedor está faturando ou tem de orçamento. Tá? Então vou escolhendo aqui, ó. Ou eu mostro todos para ter o meu valor total de orçamentos colocados. Tá? Posso filtrar por período, então aqui o sistema sempre vai trazer 3 meses para trás. Temos as opções de ordenação, como nas outras telas também. Tá? Então posso ordenar por orçamento, cliente, valor, emissão, validade. Posso fazer uma ordenação ascendente ou descendente, ordem crescente ou decrescente. Tem os botões de pesquisar e impressão. Tá? Então, vamos começar. Nessa tela aqui, onde eu tenho meus orçamentos gerados, ou os orçamentos que eu já coloquei, eu consigo visualizar aqui logo de cara o número do orçamento, que tipo de orçamento que é, a data de emissão desse orçamento, o vendedor atrelado a esse orçamento, o cliente atrelado a esse orçamento, as observações, o valor total por orçamento e o status dele. Observem aqui que eu tenho 2 orçamentos em aberto, um orçamento em aberto e 2 orçamentos com status de expirado. Tá? Mais para frente, o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui como reativar, como mudar esse status desses orçamentos e mudar esse status como expirado para em aberto. Então vamos começar. Vou dar aqui, ó, novo orçamento. Quais são os campos que inicialmente o sistema exige que você preencha, tá? Então vamos lá, o número do orçamento, a emissão, validade. Vejam que a validade está pré-fixada em 10 dias. Tá? Então a partir da data de validação ele vai expirar no dia 18. Como é que eu faço? Eu posso configurar isso? Pode, você pode alterar, sem problema nenhum. Tá? Posso alterar o valor padrão? Meu 10 dias para mim é muito ou 10 dias para mim é pouco? Pode sim. Isso você fala com o administrador do seu sistema para ajustar o parâmetro de validade de orçamentos de 7 ou de 10 para o valor que você precisa, para aquilo sempre considerando a sua realidade. Tá? Vou deixar o padrão aqui de 10. Data da solicitação do cliente, está abreviado, tá? Data da solicitação do cliente. Quando esse cliente me solicitou esse orçamento, tá? Então eu consigo informar aqui, por exemplo, foi ontem, mas eu estou gerando o orçamento hoje, tá? Ele me pediu ontem 3h30 da tarde, tá? Para que serve esse campo? A gente consegue tirar uma diferença e saber se os nossos vendedores estão, em quanto tempo eles estão demorando para atender as solicitações desses clientes. Tá? Então, nesse caso aqui, ele vai me dar aí algumas horas de diferença do tempo, da data que o cliente me pediu. Tá? Então aqui o tipo do orçamento, se ele é um orçamento normal, se ele é um acordo comercial,
se ele é um orçamento para uma reforma do produto ou se ele é um orçamento para exportação. Tá? Vou escolher aqui normal. Quem é o vendedor? Como eu estou logado com o meu usuário é o administrador, o meu vendedor ele já vem pré-fixado, eu consigo configurar essas opções. Tá? Qual é a finalidade do meu orçamento? Então, a definir, quer dizer, eu não sei ainda se ele é uso e consumo, industrialização ou comercialização. Isso a gente coloca só pelo fato do cliente não saber, tá? A opção a definir. Normalmente, o cliente sabe para que ele vai utilizar. Se é para uso e consumo, ou se é para uma industrialização e revenda ou com uma comercialização direta. Tá? Então, eu vou colocar aqui que meu orçamento é para uso e consumo. Abaixo, então já vou para a parte das informações do cliente, eu vou selecionar qual é o meu cliente. Então vou escolher aqui, eu posso filtrar, tá? Então vou colocar aqui São Paulo. Então ele me trouxe aqui a unidade de São Paulo, da Grubitec. Quando você seleciona o cliente, o sistema já traz para você o estado, uma alíquota prevista do ICMS e o nome da cidade, que é São Paulo mesmo. Tá? Informações do contato. Vejam que ele já trouxe uma informação pré-definida. Por quê? Porque ele já trouxe lá do cadastro do cliente. Tá? Da primeira aba de informações cadastrais desse cliente. Tá? Informações de pagamento. O que esse cliente quer? Aí você pode escolher a moeda, tá? Se for um orçamento de exportação. Condição de pagamento. Condição de pagamento também configurável. Eu tenho essas opções, mas você aí pode ter 2, mais, menos, pode ter 50, pode ter 20. Isso aí depende de empresa para empresa. Tá? Então vou escolher aqui que eu vou faturar para esse cara 30 dias. No mínimo, faturamento mínimo ele é atrelado à condição de pagamento. Então o cara só pode faturar no mínimo a partir de R$300. Tá? Ah tá, mas e se eu colocar 299? O sistema vai permitir que você gere esse orçamento, mas não vai deixar você fazer a aprovação porque ele ainda não bate o faturamento mínimo. Tá? Então aqui você tem o frete, você define aí o tipo de frete que vai ser, o valor, se tem seguro e custos com exportação ou despesas quando o orçamento é normal, por exemplo, como esse. Tá? Aqui você pode colocar alguma observação que tem algum tipo de relevância para você ou para o cliente. Tá? Lembrando que o campo observações sai no impresso do orçamento. Tá? E vamos aqui agora para o itens do orçamento. Então tudo isso aqui eu configurei só o cabeçalho do orçamento. Agora nós vamos para os itens do orçamento. Tá? Posso utilizar nessa tela aqui esse botão incluir novo item ou novo item. Tá? Tanto faz. Os dois fazem praticamente a mesma coisa. Aqui a gente informa qual é o código do meu produto. Tá? Desse código de produto, eu vou selecionar um produto qualquer aqui. Eu vou colocar aqui que o cliente está cotando um monitor. Tá? Monitor LG 19. Vou informar quantas peças ele quer. Qual é o valor unitário que eu vendo? Então eu vou vender esse monitor a R$850 cada um. Ele já traz a alíquota reduzida, tá? Do IPI. Vou informar qual é a CRF padrão. Qual que é a CRF que eu vou utilizar? Primeiro, o que significa CRF? Significa Cadastro de Regras Fiscais. Para que serve essa opção? O Cadastro de Regras Fiscais nada mais é do que um repositório, um lugar onde eu informo se calcula ICMS, se não calcula, se calcula IPI, se não calcula, se calcula PIS e COFINS, se não calcula, se calcula DIFAL para os casos de DIFAL, enfim. A CRF ela armazena toda a configuração fiscal para esse produto. Tá? Então, já no orçamento, o seu cliente já vai saber quanto custa o seu produto e quanto ele está pagando de impostos, caso ele venha realizar essa aquisição. Tá? Por padrão é 501, porém eu posso alterar, tá? Quando você altera, você observa aqui que eu tenho diversos tipos de venda. Então tenho venda para uso e consumo, venda para Zona Franca de Manaus, industrialização, venda por conta e ordem, enfim, tá vendo? Você tem uma infinidade. Isso também depende de empresa para empresa. Todas as empresas conseguem fazer todo o seu cadastro de regras fiscais antes de iniciar a operação. Tá? E durante a operação você só pega os casos que são
mais esporádicos, aqueles casos que têm umas configurações mais diferenciadas, tá? Então, se eu observar, ó, venda para uso e consumo. Então, o meu caso é qual? É uso e consumo? Então, vou utilizar a CRF 501. Se o meu caso for industrialização, já vou direto aqui, porque eu sei quais são os números da minha, tá? Ó. Então, 518, venda para industrialização. Se for uma exportação, venda para exportação e assim por diante. Então, a CRF nada mais é do que a junção e a união de todas as configurações fiscais que são necessárias para emitir uma nota para esse cliente, para esse produto, tá? Então observem aqui que eu tenho o tipo, que é o número, aliás, eu tenho o número da CRF, eu tenho o tipo, se ela é uma nota, se ela vai ser uma nota de entrada ou uma nota de saída, o CFOP, tenho se ela movimenta estoque ou não, quer dizer, como eu estou relacionando esse sistema, ele é completamente integrado com o seu estoque. Então, se eu estou realizando uma venda utilizando essa CRF, ao final da operação, no caso a emissão da nota fiscal, o sistema vai gerar um débito do produto que está atrelado. Tá? Para quem conhece aí um pouco de estoque, toda movimentação a gente tem sempre entradas e saídas. Tá? Um pouco em outro vídeo, em específico no vídeo que fala sobre estoque, eu comento bastante sobre essas movimentações que acontecem em diversos locais do sistema, em diversas partes do sistema, tá bom? Aqui, gera financeiro ou não, então eu posso perceber o seguinte, que não só existe uma integração total com o controle de estoque, mas que também eu tenho um controle daquilo que se gera financeiro ou não. Tá? Tenho alguns casos em que as regras fiscais determinam que se gera financeiro ou não. Por exemplo, uma venda gera financeiro. Uma devolução não gera financeiro. Um retorno não gera financeiro. Uma remessa não gera financeiro. E assim por diante, tá vendo? Com tudo que a gente encontrar como venda, você vai sempre observar que o financeiro, sim, ele vai gerar. E aqui a finalidade é uma forma de você pesquisar de uma forma mais simples, né? Então, por exemplo, uso e consumo. Quero saber todas as regras fiscais que tem uso e consumo, tá vendo? Então eu tenho uma regra fiscal aqui de venda para uso e consumo, devolução, venda destinada à Zona Franca de Manaus. Então, imagina que eu estou vendendo um produto para uma empresa que está situada em Manaus. Então eu não vou usar venda para uso e consumo normal, vou usar uma venda para uso e consumo Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque lá temos algumas isenções de alguns impostos. Então vou selecionar aqui, veja que a gente tem também nesse meu caso aqui eu tenho uma CRF que está repetida, preciso depois verificar o porquê que ela está repetida, tá vendo? 501 e 525. Também no vídeo sobre CRF a gente mostra como fazer os devidos ajustes para evitar esse tipo de coisa. Tá? Então vou selecionar aqui 501 CPC. O que significa? Para alguns casos é o código do produto do cliente. Tem alguns clientes que exigem que o seu código fique atrelado ao orçamento, ao pedido e à nota fiscal. Então você pode utilizar aqui o código do produto do cliente quando for necessário. Quando não for, simplesmente a gente não altera esse campo. Tá? Qualquer alteração nesse campo, se você alterar aqui de 5, que é o meu caso, para 8, o sistema vai entender que 8 é o código do produto do cliente, não que é um código do seu produto. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai, ao invés de exibir o seu código 5, ele vai exibir o código 8 para atender a exigência do seu cliente. Tá? Para aqueles clientes que exigem. Temos aqui também o prazo previsto de entrega, para quando eu vou entregar. Toda empresa ela tem um prazo previsto de entrega, 10 dias, 11 dias, 20 dias. Isso é configurável no sistema também. Também você pode falar com o seu administrador para ele ajustar conforme a sua realidade. Tá? Então eu vou colocar aqui meu prazo previsto, tá vendo? Ele está fixo em 11 dias. Eu vou colocar aqui esse prazo, como é um produto que eu tenho em estoque, vou colocar ele aqui 5 dias úteis. Tá? O valor total ele calcula depois. Aqui, de acordo com a CRF, ele vai te mostrar, depois que a gente confirmar, todos os cálculos que ele gerou. Tá? Tem tag de produto? Tem alguns clientes que exigem que na nota, desde do orçamento, passando pelo pedido, passando pela ordem de produção e passando pela nota fiscal, eles querem que apareça também o tag do produto.
que é um controle interno da empresa. Normalmente empresas grandes utilizam bastante essa opção, tá? Se eu habilitar assim, olha só o que ele faz. Ó. Como eu tenho 10 produtos, o sistema permite que você informe um tag para cada um dos produtos. E isso é uma reivindicação, é uma solicitação de... Não são poucas empresas que utilizam, tá? São várias. E as opções do produto quando eu tenho alguma opção configurável. Tá? Por exemplo, quando eu compro uma memória de 2 GB, eu tenho a opção de comprar a memória. Posso comprar uma memória de 2 GB, de 4, de 8, de 16 e assim por diante. Tá? Então a configuração, isso aqui é só uma configuração para o produto, normalmente determinado pela engenharia da sua empresa. Tá? Quando não tiver, você vê que não vai aparecer nenhuma opção. Confirma e meu item já foi adicionado. Tá? Se eu clicar aqui, então tenho esses 3 botões, confirmar, cancelar e impostos. Se eu confirmar, eu vou confirmar meu orçamento, que é o meu objetivo agora. Cancelar, ele cancela esse orçamento e perde-se o número 10 de orçamento. Tá? E o impostos. Olha só que interessante na parte de impostos. Lembra das regras fiscais? O sistema já calculou tudo para você. Então tem aqui o valor total dos produtos, que é os meus 850 vezes 10. Valor total da operação, porque tem impostos atrelados. Se eu tivesse considerando isso aqui como um serviço, ele estaria trazendo o cálculo de serviço. Como eu estou trabalhando com produto, ele vai trazer para mim preenchido os valores dos produtos, tá? Então eu tenho aqui, ó, ICMS próprio. Olha só a alíquota de 18. Qual é a base de cálculo? Base de cálculo do ICMS é o valor dos meus produtos. Qual o valor do ICMS? Os 18% em cima da base de cálculo. E assim para cada um dos impostos que são os principais das notas fiscais. Tá? Que é ICMS, DIFAL, quando tem DIFAL é a venda do seu produto para outro estado e que tenha diferencial de alíquota, normalmente quando é uso e consumo. Quando é industrialização, não existe DIFAL. Tá? O que existe é substituição tributária, em alguns casos, em alguns NCMs para alguns estados. Tá? Isso, quem vai responder melhor para vocês é o seu fiscal, tá? Sua contabilidade. A FECP, que é sempre atrelada a DIFAL. Então, normalmente, quando se tem DIFAL, precisa verificar se o NCM para aquele estado tem FECP. Tá? E se eu não informar a FECP? E se a minha CRF está marcada para não calcular FECP e no estado de destino, para onde eu estou enviando a mercadoria, tem FECP? O sistema vai dar rejeição. Tá? Então tem que ficar muito atento a essas opções. Nem é o sistema, é o Cefaz que vai dar rejeição. Tá? Temos aqui as opções de IPI. Então, no cálculo, com a base de cálculo de 8.500, ele calcula aí os 13% já com redução. E o valor do IPI. De acordo com a última redução aplicada do IPI, o sistema já contempla todas as reduções necessárias, tá? Caso você encontre alguma divergência, entre em contato com a gente. Mas esses impostos são sempre atualizados com frequência, no mínimo a cada 4 meses, tá bom? PIS e COFINS, o sistema calcula também de forma automática. E o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ele também calcula. Não é o meu caso aqui, porque eu estou vendendo um produto, mas se fosse um serviço, ele também apareceria nessa parte. Tá? Então, vou fechar aqui. Vou confirmar meu orçamento. Tem certeza? Tenho. Eu tenho certeza. Vejam aqui que o meu orçamento já apareceu. Orçamento 10, do qual eu estava trabalhando até agora. Vou abri-lo. Então, para abrir meu orçamento, você tem várias opções. Então, por enquanto, a gente vai ficar fixo aqui nessa opção de alterar. Tá? Vejam que aqui do seu lado esquerdo tem algumas opções. Tá? Então, tem um novo item que a gente já estava usando. Importar item, quando eu quero importar de um outro orçamento algumas informações. Tenho a parte de follow-up, que é de extrema importância para quem faz gerenciamento da parte comercial. Tá? Então, a cada contato que você tem, ô cliente, e aí, você gostou do orçamento? Como é que está o preço? Então você vem informando aqui tudo que você foi negociando com o cliente durante o período de validade desse orçamento. Temos também a opção de anexos. Para que serve essa opção? Para você salvar todos os documentos associados a esse orçamento. Tá? Tem cliente que manda um e-mail, tem cliente que manda alguma informação, por exemplo, via WhatsApp, via algum comunicador,
que você faz? Você pode tirar print, pode salvar como PDF e postar esse documento aqui. Além disso, o sistema ainda gera um orçamento para você, tá? Um documento padrão que, se você clicar no abrir, ó, ele vai carregar o PDF que a gente gerou, tá? Então temos aqui um logotipo padrão. Então esse logotipo é configurável, tá? Você pode informar qual é o logotipo, os dados da sua empresa, seu endereço, as informações aqui do seu local, o número do orçamento, quando esse orçamento foi emitido, qual é aqui os dados do seu cliente, tá? Vem tudo detalhado, tudo que você colocou no orçamento vem aqui. Produtos do orçamento, então eu trago item, código, descrição do produto, veja o NCM, a alíquota do IPI, quantas peças, unitário com ICMS, total e entrega, tá? Em 7 dias. No orçamento, veja que a gente informou data, mas ele não trouxe a data. Por quê? Para poder dar uma flexibilidade para os nossos clientes de que eu não fixo data, eu fixo dias. Então o cliente, eu gerei o orçamento hoje, daqui 20 dias, se o seu cliente aprovar esse orçamento, passa a contar a partir da efetivação do orçamento, da aprovação do orçamento, 7 dias. Tá? Vejam aqui, tem um diferencial aqui de qualquer sistema que trazemos para vocês impostos totais previstos, valores e alíquotas aproximados. Tá? Então, para o cliente, ele não fica sabendo só que é uma venda como eu vendi a R$850 10 monitores, meu total do meu orçamento não é 8.500. Vejam que se eu tiver IPI, se eu tiver DIFAL, se eu tiver FECP, se tiver serviço, ele existe um adicional e o cliente precisa estar ciente disso. Nós, da Grubitec, colocamos e nos atentamos a esse ponto, a esse detalhe, onde nós informamos qual é a base de cálculo do ICMS, qual é a alíquota, qual é o valor, todos os impostos vinculados, tá? E trazemos aqui também um valor de imposto aproximado. Lembra das observações? Vejam, ó, ele só me trouxe, se vocês colocarem em lugar nenhum essas informações, ó, o sistema já trouxe tudo automático. Prazo de entrega sujeito a alteração conforme a aprovação do orçamento. Orçamento válido até 10 dias da data de emissão, então ele vale até o dia 18. Em caso de aprovação, favor mencionar o número do orçamento em seu pedido de compra. Tá? Para quê? Para ficar tudo vinculado. Tá? E como eu não informei observação nenhuma, veja que só veio isso. Tá? Então vamos colocar uma observação nesse pedido. Então vou fechar os anexos aqui. Então vou colocar assim: aguardando o cliente aprovar. Só para a gente ver a alteração do PDF. Tá? Como eu fiz uma alteração agora, eu tenho que confirmar primeiro. Nesse ponto, o sistema gera de novo o PDF. E quando eu entrar no orçamento e abrir o anexo do PDF, vejam, ó, cliente aguardando aprovar. Tá? Então ele trouxe para o PDF. Toda vez que vocês precisarem alterar o PDF, precisa obrigatoriamente entrar no orçamento, faça a alteração que você precisa. Por exemplo, eu vou incluir um item novo aqui. Vou vender para esse cara também uma memória. Vou vender uma memória a R$250. Confirmei. Confirmei de novo, olha. Vejam bem, veja bem. Eu adicionei o item, ele ainda não atualizou o PDF. Veja que ele vai me trazer só um item. Tá? O pessoal costuma fica um pouco perdido nessa parte, mas essa é a forma correta de se trabalhar com orçamento, tá? Confirmei. Quando eu abrir de novo o meu orçamento, aí sim o sistema vai contemplar a inclusão do item novo nesse orçamento, tá? Depois disso, depois de eu confirmado o meu orçamento, temos as opções de, vamos supor, o cliente aprovou. Então o que eu tenho que fazer? A partir gerar um pedido de venda. Para facilitar, o sistema tem, a partir do orçamento, tem a opção de gerar pedido. Tá? Essa opção, ele já vai levar tudo para mim. Tá? Considerando as empresas que trabalham com o ISO 9000, o sistema também faz análise crítica. Você pode informar se a análise crítica foi feita ou não para efeitos de
auditoria e ISO 9000, qualidade, sistema de qualidade, sistema de gestão da qualidade. Tá? Foi. Veja que ele me trouxe tudo, você não pode alterar nada durante o status de aprovação, tá? Por uma questão óbvia. Como eu estou aprovando hoje o meu orçamento, veja que o vencimento, como eu coloquei para 30 dias, o título vai ser gerado para 30 dias, quando eu emitir a nota, tá? Aqui tem uma série de informações, ó. Vejam que aqui em cima você tem os itens do pedido, que é aquilo que você relacionou. Vou confirmar. E vejam que o status do meu orçamento, que eu acabei de gerar, o orçamento número 10, virou o pedido 45. Então significa que se eu entrar na tela de pedidos de cliente, eu vou enxergar lá o meu pedido 45, que eu acabei de gerar. São alguns alertas que o sistema dá. Idêntico ao meu orçamento. Sem muito trabalho, sem muita burocracia. Voltando aqui para a tela de orçamentos, então quando eu gero o meu pedido, ele passa a não permitir mais a alteração desse orçamento. Tá? Para quem utiliza ISO 9000 sabe que a gente tem que ter uma coerência do meu orçamento aprovado com o meu pedido aprovado. Tá? Então significa que eu não posso mais alterar nem pedido nem orçamento? Orçamento você não pode alterar. Pedido você pode alterar. E o sistema contempla as opções de auditoria também para ISO 9000. Então aqui temos outros orçamentos, eu vou utilizar, como eu já gerei pedido, esse daqui eu não consigo mais mexer, nem alterar, nem nada. Eu vou trabalhar com outros pedidos, tá? Com outros orçamentos. Então tem orçamento em aberto, tem orçamento expirado, tá? Então quando eu tenho um orçamento expirado, o que eu faço? Eu venho aqui e revalidar. Para revalidar um orçamento, essa data que você informar vai ser a nova data de emissão, tá? Então todos os follow-ups, contagens passam a valer a partir dessa data. Tá? Então vou colocar aqui. Cliente entrou em contato novamente, interessado nesse orçamento. Pronto. Confirmei? Aí meu orçamento está em aberto novamente e eu posso alterá-lo sem problema nenhum. Inclusive, posso alterar tudo aquilo que me permite. Tá? Você pode alterar qualquer valor. Posso também trabalhar com uma outra opção de orçamento. Caso você não queira... Deixa eu colocar um exemplo melhor. Caso você precise enviar esse mesmo orçamento. Vamos supor que eu tenho o meu primeiro orçamento que eu enviei para a Grubitec Matriz. Imagina que a Grubitec Copacabana quer o mesmo orçamento, tá? Numa suposição. Então, ó, vou pegar o orçamento número 6. Vou gerar um novo orçamento. Vou informar tudo aqui, normal. E vou utilizar a opção importar item. Quando eu clico no importar item, eu vou selecionar aqui de orçamentos, orçamento número 6. Ele me repete todas as informações, tá vendo? Um pedido grande, um orçamento grande. Me economiza muito tempo em questão de digitação. Vou selecionar o cliente Copacabana e vou confirmar. E meu orçamento para Copacabana está pronto. Tá? De uma forma bem simples, praticamente eu dupliquei um orçamento sem ter o trabalho de ter que digitar tudo isso de novo. Tá? É mais uma das facilidades que o sistema gera para quem utiliza o IndyCloud ERP. Vejam que conforme eu vou adicionando, alterando o meu valor total e essa contagem de registros vai mudando. Tá? Isso aqui é bom para quem quer controlar quantos orçamentos eu fiz no mês. O sistema tem um relatório também que fala quantos orçamentos eu fiz no mês e quantos orçamentos eu converti para pedido. Tá? Então tudo isso é importante nessa hora. Praticamente é isso do orçamento e aguardamos você para o próximo vídeo e até mais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber todas as nossas notificações e dar um joinha aqui no nosso vídeo. Um grande abraço e até a próxima!